Graça e paz, queridos. Depois de estarmos adorando ao Senhor de forma preciosa, né? Nós estamos aqui no templo do Ministério Apostólico Igreja Viva. Eu, pastor Samuel, quero ministrar uma palavra nessa noite para vocês. Nós vamos juntos no Salmo 127 e eu quero ler os versículos 1 e 2. É um salmo pequeno, com apenas 5 versículos, mas eu quero ler os versículos 1 e 2 em nome de Jesus, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente tu ganhastes, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Vamos orar? Senhor, mais uma vez oramos e buscamos tua face, para que, ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra seja ministrada aos nossos corações, na medida da necessidade que o Espírito Santo entender necessário. Nós repreendemos toda forma de mal, toda manifestação do mal que possa, de alguma forma, atrapalhar a nossa compreensão. Também os nossos sentimentos, cala a nossa alma, nossa emoção, sentimentos que podem atrapalhar ouvirmos as tuas verdades e fazermos com que essas verdades tenham efeito em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria nesta noite ser sucinto. É a primeira experiência nossa gravando a mensagem. Eu queria ser sucinto, queria ser prático, rápido e objetivo. E aí, por isso, eu queria que você pensasse comigo neste salmo, nesses 12 versículos. Ele disse: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. E eu queria que nós compreendêssemos com maturidade e sabedoria esse momento que a gente está vivendo, e qual mensagem o Espírito Santo tem falado ao meu coração nesses dias. Eu tenho muitas mensagens, muitas. Talvez no decorrer da semana eu ainda coloque uma ou duas de casa mesmo, porque são tantas coisas que Deus tem me falado, mas eu priorizei algumas aqui que esse salmo traz para as nossas vidas. E a primeira delas é que Deus sempre nos deu responsabilidade. Deus nunca nos eximiu da nossa missão e da nossa responsabilidade. Deus, ele criou o ser humano e o chamou para ser seu parceiro. Deus não deu ao homem toda a autoridade. A Bíblia diz que ele deu toda a autoridade a Jesus Cristo, não a nós. Não deu ao homem todo o poder, não deu ao homem toda a autoridade, não deu ao homem toda a sabedoria, mas deu em parte ao homem sabedoria, poder, autoridade. Ele deu tarefas desde o Éden. Ele faz o homem e a mulher e diz: olha, crescei, multiplicai, sede fecundo. Deus, ele não foi refazendo bonequinhos e enchendo a terra. Ele deu a nós a responsabilidade da multiplicação. Deus, ele chama Adão e diz assim: olha, eu vou fazer o Éden, está aqui o Éden para você. Eu fiz o Éden para você, porque ele primeiro fez o Éden, depois ele fez Adão, e disse: agora deu ao homem para que o homem o cultivasse. Ou seja, Deus sempre deu responsabilidade. Deus chamou o homem para dizer assim para ele: olha, está aqui os animais, eis aqui os animais, e você vai pôr o nome neles, né? E aí o homem chamou os animais, cada um pelo seu nome. A Bíblia diz que assim como o homem os chamou, assim ficou o seu nome. Deus sempre nos deu responsabilidade. Então nesses dias nós temos que entender que Deus tem nos dado responsabilidade. E a gente confunde as coisas. A gente quer espiritualizar, mas a responsabilidade que Deus deu ao homem sempre foi uma responsabilidade humana, lógica, visível, perceptível. E esse salmo ele fala exatamente isso. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor é parceiro. O Senhor não vai fazer tudo. O Senhor chamou você para uma parceria. Ele diz: eu guardo. Mas ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos começar por aí.
Ele está dizendo que a sentinela vai vigiar em vão se o Senhor não guardar. O Senhor vai guardar, mas ele não disse, ele poderia ter dito assim: não é preciso de sentinela porque o Senhor guarda a cidade. Vocês entendem isso? Ele não disse assim: não é preciso de sentinela, o Senhor guarda a cidade. Não. A gente poderia dizer assim: não é preciso tomar cuidado, não é preciso ficar em casa, o Senhor me guarda. Não é assim que ele está dizendo. Ele diz assim: a sentinela guarda e o Senhor também. Ele não eximiu a sentinela da sua função. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o sentinela só não vigia em vão se o Senhor estiver guardando. Aquilo que está acima da capacidade do sentinela, Deus cuida disso. Então a primeira palavra para você nessa noite é exatamente essa. Entende? Cuide, faça a sua parte. Tenha o cuidado com as coisas do homem e o temor das coisas eternas. Tenha cuidado com as coisas humanas e temor pelas coisas eternas. Faça a sua parte, seja o sentinela. E Deus faz a parte dele. Agora, veja bem, tá? Para Deus fazer a parte dele, é preciso que você faça a sua parte. Nós vamos aperfeiçoar um pouco mais esse pensamento daqui a pouco. Segundo, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, aliás, ele fala primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Ou seja, se você não é parceiro de Deus, você está trabalhando simplesmente em vão, porque você está edificando e Deus não é o teu parceiro. É aquela parábola de Cristo, tá? De quem constrói a sua casa na areia e de quem constrói a sua casa na rocha. Se o Senhor é parceiro na edificação e na construção da tua casa, então a tua casa está se firmando em estruturas eternas. Mas se você não chamou o Senhor para ser teu parceiro na edificação, então você está sozinho e com certeza edificando a tua casa na areia. Essas duas expressões do versículo 1, elas me trazem uma coisa bem interessante aqui. Elas me trazem algo especial. Porque ele diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa. Ele fala de construção e de proteção. Ele fala de trabalho, de crescimento, quando ele fala de edificar. Está falando de construir, de dar estrutura e de crescer. Edificar tem os dois sentidos: construir com firmeza e fazer crescer com firmeza, crescer com saúde, com sabedoria. Então o Senhor está guardando a nossa casa, Ele está construindo a nossa vida em parceria conosco. Quem não chamou o Senhor para essa construção está fazendo sozinho, está correndo riscos. A casa pode desmoronar e a proteção pode não funcionar. A proteção pode não funcionar. Então é necessário que você esteja protegido, guardado e construindo em parceria com o Senhor, porque o Senhor é quem guarda no final. Todavia, Ele deixa-nos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Ele nos dá a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Então entenda isso. O Senhor nos dá a responsabilidade de fazer a nossa parte. Bom, agora, se nós não chamarmos o Senhor, se nós não fazermos parceria com o Senhor, se nós não cuidarmos da nossa fidelidade ao Senhor, nós estamos sozinhos. E eu tenho visto muita gente, esses dias eu postei uma mensagem sobre viver pela fé. E tem muita gente que não tem o temor de Deus, que não conhece a palavra, que não tem vida de oração. Conheço muita gente dizendo: não, mas eu creio em Deus, eu vivo pela fé. Sabe, chamar Deus para a tua vida, convidá-lo a construir com você, clamar pela sua proteção, fazer a tua parte, trabalhar a tua parte, se exercitar na tua parte, orar e vigiar e chamar o Senhor para parceria. Não é só você dizer: não, Deus está comigo, Deus está comigo. Viver pela fé não é lançar palavras em vão. Eu vivo pela fé. Não, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Crê. O que você tem feito hoje, durante o dia, para adorar a Deus? Olha, presta atenção, domingo é o dia do Senhor. Você separou um tempo para Ele? Como é que você vive pela fé? Você vive pela fé em quem? Em Deus, mas você não se relaciona com Ele. Entende? Você não se relaciona com Ele. É fácil para minha filha, é fácil para ela me pedir alguma coisa. Por quê? Porque nós temos um relacionamento diário.
É fácil para o teu filho pedir alguma coisa. É fácil para o Davi pedir alguma coisa. É fácil para o Lucas pedir alguma coisa. Porque é um relacionamento. Agora, vai passando um estranho na rua e o Lucas diz: pai, eu vou ali pedir uma bala daquele homem. É assim que funciona? Não, ele não fala com estranhos. Entende? Aí eu te pergunto: o Senhor é teu parceiro na edificação da tua casa? O Senhor é o guarda que guarda, além da sentinela que guarda a tua casa, o Senhor guarda a tua casa? O Senhor é de fato o teu parceiro na ação das coisas? Você vive pela fé ou você só lança palavras que vive pela fé? Porque quem vive pela fé de fato gasta tempo em oração. Gasta não, né? Investe tempo em oração. Quem vive pela fé investe tempo na palavra do Senhor. O Senhor é parceiro, é amigo, tá junto, estamos junto, Deus, bate aí. Mas aí não ora, não lê a palavra, não tem um tempo de adoração nesses dias. É importante que você use as 5 armas que existem, poderosas para a intimidade com Deus. Quais são elas? A primeira delas, uma vida de oração. Isso produz intimidade com Deus. Uma vida de oração. Fique orando até acabarem os assuntos, tá? Quando acabarem todos os assuntos, você começa a pedir para você. Você vai ver que os assuntos não vão acabar, né? Porque um povo que tem necessidade e pede as coisas de Deus é nós, né? Pensa nisso aí. Mas vamos junto. Então, primeiro você tem que ter uma vida de oração, uma vida de conversa para gerar intimidade com Deus, tá? Segundo, leia a palavra. Busque a palavra do Senhor. Leia a palavra. Como você vai ouvir a voz de Deus se você não leu a Bíblia? Como você vai ouvir a voz de Deus se você não leu a Bíblia? Terceiro, tenha uma vida de jejum, pelo menos uma vez por semana. Não é possível que essa crise não te leve pelo menos uma vez por semana. Não é para parar de comer, é necessário manter a imunidade forte nesses dias. Comer as coisas certas. Também não vai ficar pedindo iFood, né, de McDonald's. É hora de comer frutas, tomar sucos naturais, comer feijão, arroz, carne cozida. Isso vai ajudar na tua imunidade, tá? Elimina refrigerante da tua alimentação. Compra suco de uva integral, ele é bom na imunidade. Compra aqueles sucos concentrados de laranja, já que você não tem espremedor em casa. Tenta alguma coisa que seja realmente útil, que ajude você na sua alimentação, tá? Crie bons hábitos alimentares. Faça a sua parte. Mas faça jejum uma vez por semana. Oração, palavra e jejum nos levam à intimidade com Deus. Quarto, adoração. Tire um tempo para adorar. Tire um tempo para adorar. Às vezes a gente pega o celular de um jovem hoje, que se diz crente na igreja, e ele tem de Anitta a Pablo Vittar. Entende? Ele tem de Anitta a Pablo Vittar, passando por Beyoncé, Ed Sheeran. Entende? E ele não tem uma música do Fernandinho, ele não tem uma música do Gabriel Guedes. Esses dias eu falei para o jovem sobre o Gabriel Guedes, o jovem não sabia se era de comer ou de passar no cabelo, o Gabriel Guedes. Um menino tão jovem, tão abençoado, ministro de adoração, entende? Sabe, cultive o hábito de adorar ao Senhor. E aí não é só ouvir música, é adorar ao Senhor. Separe um lugar no seu quarto. Faça do seu quarto um lugar menos bagunçado, mais organizado e de adoração. Adore ao Senhor. Feche o seu quarto. Põe o fone de ouvido e vai conversar com Deus e orar e adorar a Ele. Dizer: Deus, eu te adoro, eu te amo. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és santo, justo, perfeito, bendito. Eu te adoro. Ó Senhor, digno do meu louvor, da minha adoração, do meu amor. Me ensina a te adorar como o Senhor merece. São palavras de adoração. Estou te dando dica aqui, tá? Vou nem cobrar royalties por isso. Presta atenção. Adoração. Quinto, comunhão. Eu sempre ministrei que oração, palavra, jejum, adoração e comunhão nos levam à intimidade com Deus. Por quê? Porque o apóstolo que escreve aos Hebreus, ele diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, exortemo-nos mutuamente, né? Ou seja, a vida comum, ela nos produz exortação. A vida de comunhão nos produz ministração de Deus na vida dos outros. Aliás, um dos 5 propósitos é a ministração. Nós nascemos e fomos criados e somos salvos para adorar ao Senhor, para viver em comunhão, para ministrar ao Senhor e ministrar o Senhor na vida uns dos outros. Entende? Para evangelizar e para discipular. Então, assim, nós precisamos
de estarmos ligados. Por isso, não saia do grupo. Não fica postando tudo que você recebe no grupo. Não. Filtra, pesquisa. E vamos deixar o grupo para ministrações que são realmente importantes. Eu acho que não há mais nada que a gente precise saber do coronavírus. Não há. Use os grupos para ministrar e ser ministrado. Levar uma palavra, um versículo da palavra de Deus. Pense nessas coisas, sabe? Porque se você não vive uma vida de adoração, uma vida de comunhão, uma vida de fé, uma vida de jejum, de palavra de Deus, você não vive pela fé. Você não vive pela fé. Fé não é eu acredito, pá, deu certo. Isso aí chama meditação. Eu acredito, chama mantra. Não é mantra e não é também meditação que eu estou falando. Eu estou falando de jejum, de oração, de leitura da palavra, de adoração e de vida em comunhão. E a vida em comunhão, aproveita para ter comunhão na tua casa. Porque tem gente que quer ter comunhão na igreja, mas não tem em casa com as pessoas. Somos agressivos. Parece que nós estamos esperando a pessoa cometer um erro, que é para a gente pôr o dedo na cara e dizer o que a gente pensa. Imagina quanto tempo vai durar essa quarentena. E se essa quarentena durar uma quarentena? Ou se essa quarentena for durar uma cinquentena, uma sessentena? Como é que vai ser teu relacionamento com as pessoas se você é uma pessoa extremamente extremista, chato, que fica esperando os erros dos outros? Você não é um apaziguador, uma apaziguadora. Entende? Isso é viver em comunhão também. Viver em comunhão é procurar a paz. A Bíblia diz, se possível, quando depender de vós, Romanos capítulo 12, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 16, desculpa aí. Então, comunhão é nesse sentido, de ter paz em casa. Nesse momento, a comunhão é essa. É o sentido de ter paz em casa. Oração, jejum, palavra do Senhor, adoração e comunhão em casa com os amados. Isso vai produzir uma vida de fé. E aí você vai estar vivendo pela fé. E aí Deus vai estar cuidando de você. Porque é preciso viver pela fé. É preciso viver pela fé. E não confunda a graça salvadora do Senhor com viver pela fé. Na graça salvadora do Senhor, Ele não pediu nada de nós. Nada, nada. Queridos, até o crer foi Ele que pôs em nós. Até o crer é dele, não é nosso. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez que você entra no reino de Deus, que você ouviu o evangelho, então você descobre que quem foi salvo tem responsabilidades. Que você não vai viver do jeito que você quer e Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Não é assim. É necessário que você viva pela fé. E fé é exercício de prática. Fé é a certeza das coisas que você espera. É a convicção de fatos que você não vê. Fé é algo inexplicável e inconcebível no conceito humano. Fé é algo sobrenatural. Mas viver pela fé, é necessário que você tenha alguns passos em viver pela fé. Oração, palavra, jejum e adoração. E intimidade, comunhão com os teus amados dentro de casa. Eu acho que agora nós estamos indo para o caminho certo, viu, gente? Porque tem muita gente que tem uma facilidade de trabalhar na igreja, de fazer as coisas na igreja, de ter comunhão com as pessoas da igreja, e despreza o seu trabalho em casa, a sua vida em comum com as pessoas em casa. Entendeu? Deus vai te trazer de volta para a igreja, tá? Vamos crer nisso. Deus vai nos trazer de volta para a igreja. Mas primeiro quer te ensinar a ser crente na tua casa. Deus maravilhoso, né? Esse é um Deus maravilhoso. Então aprenda a ser crente em casa agora é a sua chance, tá? Eu fico imaginando que igreja nós vamos ter depois desses dias, hein? Uma igreja de um povo que está aprendendo a ser crente em casa. Conduza a sua vida como um crente dentro de casa. Vive em comunhão com as pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aprenda a ser crente em casa. Sabe? Aprenda a ser crente em casa. Quantos conflitos você já criou dentro de casa nesses dias? Por quê? Porque você não suporta os erros de ninguém. Você não tolera. Você é tão perfeito que não tolera os erros dos outros. Aprenda a tolerar. Aprenda a ter paciência. Aprenda a amar do jeito que o Senhor quer que ame. A gente não ama do jeito que a gente entende que é amor, não. O Senhor tem um padrão para esse amor. Amém? Eu espero que você tenha compreendido o que é obra de Deus, o que são as nossas tarefas. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora por você. Em nome de Cristo Jesus. Para que você receba essa palavra no seu coração.
em nome de Jesus, tá? Só lembrando algumas coisas, tá, gente? No Ministério Apostólico Igreja Viva, nós suspendemos o nosso retiro, tá? E todas as nossas atividades em conjunto, mas nós continuamos pastoreando vocês. Qualquer necessidade é só nos chamar no privado e a gente vai atender vocês no que for preciso. Algumas pessoas, inclusive, já têm recebido minhas visitas, mesmo nesses dias aí. Então eu continuo visitando, os pastores também, nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Receba essa palavra, tenha um domingo, restante de domingo abençoado, e essa semana seja uma semana de vitória, de sabedoria, de graça, tá? E não tenha medo de nada, desde que você esteja em comunhão e viva de fato pela fé, como nós pregamos hoje aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Pai, que o Senhor nos deu ao nosso coração. Que ela venha, ó Deus, como espada de 2 gumes, afiada, e que possa penetrar e tirar e separar a nossa razão das nossas emoções. Ó Deus querido, e separar o que é espiritual, o que é almático, e ela venha diretamente com o poder do teu Santo Espírito ministrar em nossas vidas, nos levar a um entendimento do Senhor, a uma transformação. Deus querido, dá paz ao nosso coração e que sejamos apaziguadores da nossa casa. Espírito Santo, eu oro poderosamente para que as pessoas não fiquem incitando a ira, a raiva, agredindo uns aos outros dentro de casa. Famílias e pessoas que se dizem crentes, Pai, se tornam agressores dos seus amados com quem convivem. Então, Paizinho, que haja paz nos lares, eu oro agora. Que haja entendimento, temor e comunhão contigo e uns com os outros nesses dias. Em nome de Jesus. Espírito Santo, às vezes a gente acha que o povo não compreendeu, mas que tu, ó Senhor, pelo teu poder, ó amado Espírito Santo, ministre sabedoria e entendimento e o conhecimento necessário na vida deste povo que nos recebe e nos ouve nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor Deus dos céus tenha misericórdia de ti, e Ele sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, assim como a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, seja sobre nós a cada dia. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.